Olá, eu sou o Victor Patrick, especialista em aprendizagem inteligente. Bom, estou indo aqui agora para uma reunião de empreendedores, mas estou preparando material para a área educacional, para professores, para estudantes. Tenho trabalhado desde 2008 com técnicas avançadas de estudo, aprendizagem. Faz com que os alunos aprendam até 10 vezes mais rápido, de maneira mais eficiente, possam memorizar todo o conhecimento em tempo mais hábil, de forma mais aplicável. E muitas dessas coisas eu aprendi estudando fora do Brasil, e principalmente na Europa, e onde que tem uma educação mais avançada em vários países. E uma coisa que eu quero falar para vocês, professores, vou falar para professores e estudantes. Primeiro eu vou começar com professores, depois eu falo com estudantes. Uma coisa que eu tenho percebido aí sobre aprendizagem, sobre educação, de forma mais aprofundada, aqui no Brasil a gente perde muito tempo estudando muita coisa que só vai servir para um vestibular. E olha lá, aqui no Brasil, no ensino fundamental e médio, estuda-se um monte de coisa que não vai servir nem para passar no vestibular, que é a promessa, né, da educação brasileira. A gente tem que pensar numa coisa: quem foi que inventou esse tipo de educação? Logicamente isso foi projetado, né? Teve um projeto para que isso acontecesse, ou foi copiado de algum lugar, porque a educação não existia um tempo atrás, não existia essa educação pública para todos, né? Não havia, então foi se criado isso. Porque a educação, quando começou, na época de Platão, era uma troca de informações, era debates em praças públicas. Os filósofos, as pessoas intelectualizadas, os intelectuais, se reuniam em praças públicas para poder falar sobre diversos temas, sobre diversos conhecimentos importantes. E assim, a população se beneficiava desses debates, desses conhecimentos. Depois, a educação ela começou a ser promovida por imperadores para os seus filhos. A igreja também detinha um grande conhecimento e queria passar isso adiante, mas não para a massa, para todos, era só entre eles. Mas houve um tempo em que foi preciso ter educação para todos, e ela foi criada na época da Revolução Industrial. E o objetivo era um período de guerras ainda, né? Começaram a eclodir as guerras entre as nações. Começaram não, já existia, mas foi uma época de muita turbulência a nível internacional. E eles precisavam de pessoas para ir para a guerra. Só que pessoas que soubessem operar, manusear bem aí uma arma. Uma pessoa que não pensasse muito, porque ela tinha que só ir para um campo de guerra sem pensar atirar em outro ser humano, em um irmão, em um parente, que acontecia muitas vezes. Então imagina, se a pessoa tem um pouquinho de consciência, ela não vai fazer esse tipo de coisa, né? Então elas não podiam ter muito conhecimento, elas tinham só que seguir ordens. Então, para que se mantivesse esse tipo de domínio, né, que foi criado, e também foi criado esse tipo de educação. E até mesmo para a época da Revolução Industrial, eles precisavam de mão de obra para as fábricas. Então foi principalmente nesse período que houve a educação para todos. Mas o objetivo dessa educação era preparar a mão de obra para ir para as fábricas. Então, quando eles estavam preparando a mão de obra, eles precisavam de pessoas que tivessem um pouco de conhecimento para que pudesse ser aplicado nas fábricas, para simplesmente operar uma máquina. Então eles não podiam saber muita coisa, só o básico, para fazer o básico, até mesmo que era uma coisa muito simples. Eu já trabalhei em fábrica e, por exemplo, trabalhei numa fábrica de peixe. A única coisa que eu tinha que fazer era pegar um rolo enorme de tecido, puxar com um carrinho de 2 pessoas até a máquina, fazer uma costura simples para poder ligar uma coisa com a outra, e depois de ligada, ligava-se o botão da máquina e a máquina rodava sozinha, fazendo o tingimento do tecido. Então, para que pensar muita coisa? Não tem muito o que pensar, é pouca coisa que tinha que saber fazer. Então, com esses conhecimentos básicos, né? Então, eles fizeram a escola para todos com esse objetivo, de preparar as pessoas para isso.
para tornar as pessoas subservientes, pessoas facilmente de serem manipuladas, e para que mantivesse o sistema geração após geração. E alguns países, eles perceberam que esse tipo de educação não era legal, porque alienava demais as pessoas, elas se tornavam mais violentas, e as pessoas que estavam no poder, elas perceberam que adiantava ter poder, sendo que as pessoas não têm um pingo de inteligência e ela corre o risco de perder a própria vida. Então tinha que ser uma coisa mais inteligente, né? Vamos por assim dizer. Então eles mudaram para uma educação mais empreendedora, diferente da educação brasileira, que é de preparação de mão de obra. Ou seja, pessoas que não pensam muito, porque elas vão ser empregadas, e os líderes que estão, as pessoas que estão em cargos mais importantes, né, os diretores, etc., eles vão ter uma posição de mando onde que mais fácil, né? Por isso que muitos professores hoje se queixam dos alunos, que os alunos têm não pensam, não raciocinam bem, não sabem filtrar as informações, etc. E os professores, eles querem alunos fáceis, aqueles que por si só já estudam, né? Que aprendem com certa facilidade, né? Fácil, né? Fácil para todo mundo. A mesma coisa que o governo, ele quer pessoas fáceis de lidar, ele não quer pessoas difíceis, pensantes. A gente tem uma sociedade aí onde que tem pessoas aí que não pensam, repetem erros um atrás do outro. E aí eu falo muitas vezes para professores, que religião que você é? Que crença que você tem? Acredita em Deus? Eu pergunto até isso, você acredita em Deus? Ah, acredito. Você sabe quais são os 10 mandamentos? Ah, sei. Fala para mim só os 2 primeiros mandamentos. Ah, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Como tem outra parte na Bíblia que fala, né? Faça a outra pessoa o que você gostaria que fizesse contigo. Não faça com ninguém aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Então é por aí essa máxima, né? Então, pensa bem, você, professor, você vai fazer para uma criança uma coisa que você não faria para você? Que você não faria para o seu filho, você vai fazer para o filho de outra pessoa uma coisa ruim que você não faria para você? Que é o que a gente percebe, muitos estão fazendo. Bom, alguns fazem sem pensar, porque vieram desse processo de não pensar, de só repetir as coisas. A maioria dos professores, alguns poucos estão pensando. Só que alguns colégios, donos de colégio, por mais que eles tenham que obedecer o currículo imposto pelo MEC, ou seja, a escola particular acaba sendo estatal, porque ela segue um programa do governo, o currículo estipulado pelo governo, que é esse currículo para que as pessoas não pensem. Tem uma quantidade enorme de informações que não vai servir nem para a porcaria do vestibular, porque depois vai precisar de um cursinho, que virou uma máquina de ganhar dinheiro no Brasil. E hoje na internet você tem todas as informações que você tem dentro de uma sala de aula, você tem na internet em melhor qualidade. Uma qualidade muito superior ao de uma sala de aula, que ainda está no tempo das cavernas. A sala de aula é pré-histórica, cara, está no tempo das cavernas. O pessoal fica estudando, lê, o professor fica lá falando, enquanto tem um monte de tecnologia que pode ajudar, pode auxiliar. E cá para nós, se toda a informação está dentro da internet, para que ficar perdendo tempo dentro de sala de aula? Para quê? Me responda isso. Se o camarada pode muito bem aprender em casa, muito melhor do que ele aprenderia na escola, é uma coisa assim, é uma barbárie, na minha opinião. É uma perca de tempo desnecessária, totalmente desnecessária, porque sinceramente a pessoa não tem que passar por tudo isso, mas venhamos e convenhamos. Mas o que eu quero chamar a responsabilidade para vocês é isso, vamos promover uma educação de qualidade, né? Mas uma educação que realmente faz a diferença, né? Ensinar as pessoas a pensar, filtrar informações, porque hoje tem informação de qualquer lugar, mas a maioria das pessoas não sabem filtrar as informações. Tá bom, cheguei na minha reunião, depois eu continuo com vocês também.